Foi. Olá, boa noite. João, Janete. Nós abrimos a sala um pouquinho antes, mas vamos aguardar um pouquinho para... Boa noite Boa para noite. você, para todo mundo. Legal, legal. Vamos aguardar só mais um pouquinho para dar 19 horas e a gente começar, ver se o pessoal chega. Tá sem som, João? Você não está conseguindo me escutar? Ou você não consegue falar? Agora o seu microfone está ativado. Eu acho que você vai conseguir falar. Não? Não te escuto, João. O João está com o microfone ligado. Ele falou que está sem som, que vai entrar em outro equipamento, Lu. Tá certo. Estou falando agora porque não são 7 horas ainda. 7 horas eu desligo o microfone. Deixa o pessoal ir entrando devagarzinho, né? Boa noite, Marcelo. Muito obrigada. Marcelo é o diretor desse projeto, diretor da Agenda Cultural Brasília. Está aqui me ajudando, fazendo a mediação para mim. Que honra. Honra minha. Você fez a mediação para a minha oficina esses dias, agora eu vou ter a honra de fazer a sua. E já vi que tem pessoas legais. A Janete é do Museu do Vinil de Brasília, tem um trabalho muito legal também. Né? Vamos ter uma equipe bem legal aí. Vou fechar meu microfone. A Aline está entrando agora. Eba. Faltam 2 minutos, tá? 7 horas eu desligo meu microfone. Tá certo. O João falou que estava sem som no equipamento dele, que ele ia entrar por outro equipamento. Cheguei. Eba! Olha só, os amigos, eles fortalecem demais nesse momento. João, que bom te rever também. Aline Góes, seja boa noite, Migs. Aline, uma grande amiga. Boa noite. Que sala bacana, gente. Claudinha! Gente, que maravilha, que privilégio esse meu, ter um momento desse com uma sala com amigos, olha só. Vão me fortalecer, com certeza. Continua quebrado, eu vou ter que entrar pelo celular. Claudinha, pernambucana, olha só, tem Brasília, tem Recife nesse chat, tá bem legal, hein? Essa reunião promete. Boa noite, vou entrar de novo. Luiz, Celi, olá, boa noite. São 19 horas. Acho que a gente pode começar. Para não prejudicar, né? Quem entrou na hora. Que perdi, voltei. Primeiro eu quero agradecer a participação nesse projeto. Essa oficina ela faz parte do projeto Pensando Oscarmente, Oficinas de Gestão Cultural. É um projeto idealizado e realizado pela Agenda Cultural Brasília. As oficinas começaram na segunda-feira, já teve uma oficina de elaboração de projetos culturais com o Marcelo Fonteles, que foi bem bacana. Algumas pessoas que estão aqui, desculpa, algumas pessoas que estão aqui participaram da oficina do Marcelo, e isso é legal porque os assuntos eles se completam, são distintos, mas eles fazem parte de uma mesma cadeia. Então, que bacana, as pessoas que podem, né,
participar de mais uma oficina, façam isso, porque realmente vale a pena ter um conteúdo mais completo. Eu vou começar falando um pouquinho, na verdade, do meu trabalho, porque eu vou começar o meu compartilhamento de tela, só um minutinho, porque a minha fala ela está muito embasada na prática. Então, eu acho justo contar um pouquinho para vocês do que eu fiz, né? Do meu trabalho, de onde veio a minha experiência com produção. Só um pouquinho, gente, eu não estou conseguindo abrir a tela aqui para apresentar os slides. Eu tenho dificuldades tecnológicas e agora, então, a gente está sendo assim, é um desafio, estamos sendo desafiados assim o tempo inteiro. Boa noite a todos. Marcelo Fonteles aqui falando. Obrigada, Luana, eu já te liberei aqui para poder compartilhar a tela, tá? Sim, eu tô com o meu problema tá aqui agora no PowerPoint. Ah, tá. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Pode me chamar, tá bom? Eu não estou conseguindo colocar ele em tela inteira. Você consegue me ajudar com isso? Sim, lá embaixo, eu não tô vendo seu arquivo. Lá embaixo tem várias opções de mostrar. Tem quadradinhos, tem 4 quadradinhos, tem Já foi. Isso. Maravilha, obrigada. Boa noite a todos. Quadradinhos. Então, novamente, recomeçando. Boa noite aos que entraram agora. Eu disse que vou começar essa nossa oficina, esse nosso bate-papo, né? Nossa conversa, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, porque a minha fala na produção ela está muito sedimentada na prática. Né? Produção, apesar de que a teoria ela contribui muito, mas em termos de produção, a prática, a expertise, a experiência é algo que fala muito alto. Então, rapidamente, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem de que lugar que eu parto com a minha fala. Eu sou formada em artes cênicas, em licenciatura pela UNB, e logo que eu terminei meu curso, né, apesar de ser um curso de licenciatura, eu tinha o meu grupo de teatro, eu fazia teatro. Então, assim, eu terminei o curso, né, a formação, e fiquei me perguntando, e aí? Como é que eu vou agora fazer os meus projetos? Como é que eu vou fazer meus projetos acontecerem? E, a partir disso, eu fui fazer um curso de produção cultural, um curso grande, um curso de... Nossa, foram uns 3 meses de curso, então foi um curso bem grande, bem bacana, com a Marta Guiar, lá na 508, no Espaço Renato Russo. E desse curso, logo após o curso, eu fui fazer um estágio de produção numa empresa de Brasília, de produção cultural, chamada Alecrim Produções Artísticas, a empresa do Sérgio Bacelar, que é uma empresa assim, muito bacana, que tem um trabalho em Brasília muito forte, muito sedimentado. Eu participei de muitas edições de um festival grande de teatro, que chama Festival do Teatro Brasileiro. É um festival que tinha uma característica muito especial, que ele levava a cena de um estado para outros estados. Então, as edições eram cena candanga na Bahia e em Pernambuco, cena pernambucana no Ceará e no Maranhão. Então, ele fazia assim, essa troca de arte, né, entre os estados do Brasil. Isso, assim, esse trabalho, eu fiquei na Alecrim, eu trabalhei com o Sérgio durante 8 anos, dos quais eu participei assim desde assistente de produção, como eu entrei uma estagiária, e quando eu saí da Alecrim, eu já fazia coordenação de conteúdo, eu fazia assistente de direção. Então, assim, foi uma base muito forte para que eu pudesse entender todos os processos da produção. Eu comecei lá da assistência de produção e fui caminhando, e fui entendendo, e fui compreendendo as etapas da produção, e passei por todas elas, o que
assim, eu considero que foi na minha carreira profissional assim, uma das coisas mais ricas que, né, me colocaram, me trouxeram muita experiência, me trouxeram um conhecimento baseado em expertise mesmo, em acontecimentos. Então, a Alecrim trouxe esse tempo grande, uma possibilidade de trabalhar com projetos grandes, com projetos de grande porte, de projetos de mais de R$ 1 milhão, um festival de teatro também. A gente fazia o Festival MPB Petrobras, que era um festival de música. Então, assim, dentro da Alecrim, eu passei pelas linguagens artísticas todas. Eu, né, trabalhei com teatro, trabalhei com música, com literatura, com artes visuais. Só não fiz audiovisual ainda, tá? Aí é um dos únicos que eu não fiz. Mas, enfim, essa experiência, o que eu quero dizer com isso é que essa experiência que eu fui angariando, esse conhecimento, para mim é o que é o mais forte. Apesar de ter procurado também um conhecimento acadêmico, sou formada em artes, enfim, logo após Alecrim, eu tive uma necessidade acadêmica também e fui fazer um mestrado, um dos poucos mestrados que ele não é um mestrado de produção cultural, mas é um mestrado em bens culturais e projetos sociais, no qual eu parti com a minha pesquisa para uma pesquisa de gestão. Eu fiz a minha dissertação em cima da pesquisa de uma gestão de um festival de teatro, né? Era o Festival da Alecrim, Festival do Teatro Brasileiro, que eu trabalhei durante muito tempo. Então, a minha pesquisa, desde o mestrado, a minha pesquisa do mestrado, ele levou em consideração a teoria, que eu estava ali, o embasamento teórico que a FGV estava me dando, que a instituição estava me proporcionando, mas dentro da minha dissertação, eu levava muito em consideração, e isso explicitamente, a minha experiência pessoal nesse projeto. Eu estava falando de um projeto que eu conheço de frente, que eu participei durante 8 anos. Então, assim, foi uma experiência em mestrado, uma experiência acadêmica e uma experiência em produção, em gestão cultural. Esse mestrado, assim, é engraçado falar dele, porque é o mestrado, é o da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. É um mestrado em bens culturais e projetos sociais. Ele está dentro da Escola de História Política e Projetos Sociais da FGV, só que o meu orientador, dentro da escola que eu estava, do CPDOC lá da FGV, não tinha um professor que se encaixava bem na minha proposta de dissertação. Então, o meu orientador de mestrado era da EBAP, da Escola de Administração da FGV, porque eu falava de gestão de um projeto. E, assim, não tem como se falar de gestão e produção de projetos sem falar de administração. São questões, são campos que estão dentro da administração de uma forma. Então, assim, o meu orientador era da EBAP, a gente tinha, assim, umas trocas engraçadíssimas, né? Porque ele, um acadêmico da FGV, da EBAP, eu, artista, falando de produção cultural, mas foi bacana. Eu acho que para ele também deve ter sido uma experiência bacana, um trabalho um tanto quanto diferente dentro do campo dele, apesar dele ser coordenador dos projetos culturais da EBAP. Depois desse mestrado, eu fiz um trabalho em uma empresa do Rio de Janeiro. Eu trabalhei durante 4 anos. Até hoje eu faço alguns projetos mais em freelancer, não sou mais contratada, mas presto serviço para eles quando posso. E era uma empresa que me trouxe uma outra gama de experiência, porque me colocou numa produção cultural, mas uma produção cultural que era patrocinada pela Secretaria de Turismo do Ceará. Então, eu estava dentro do turismo, eu estava dentro da gastronomia. Então, essa experiência com essa empresa, a Unicom, abriu bastante o meu leque de atuação. E, assim, falar em produção tem especificidades, né? Tem especificidades, produção de eventos de teatro. É diferente de eventos de música, é diferente da gastronomia, é diferente do turismo. Então, essa gama de conhecimento, de experiência, de erro e acerto,
é o que eu considero, para mim, o meu maior ganho mesmo dentro da produção cultural. Após esse trabalho da Unicom, eu voltei para Brasília, voltei para morar aqui, agora estou trabalhando no SESC e estou em uma outra função dentro da produção e da gestão cultural. Eu agora estou como gestora do Teatro Paulo Gracindo, lá no SESC Gama, e estou tendo agora uma outra visão de produção. Eu não sou mais a produtora do projeto, não sou mais a produtora do festival, agora eu sou a produtora do espaço, agora eu sou a gestora do espaço que recebe projetos outros, né, de distintas áreas artísticas. E mais uma experiência, essa eu ainda não tinha, mas acredito que com certeza vai se somar para isso. Eu falei um pouco, assim, até falei demais, eu queria ter falado menos de mim, mas na verdade, a minha intenção era mostrar como que eu acredito que o caminho da produção é um caminho que você vai passo a passo, que você vai experiência a experiência, erros e acertos. Então, é isso. Vou passar aqui para o segundo slide e vamos entrar efetivamente na oficina. Bom, eu separei, como essa oficina é uma oficina de 4 horas, a proposta dela inicial, antes da pandemia, era uma oficina presencial e... Ai, passei demais. Era uma oficina presencial e agora, com essa questão da pandemia, foi feita uma flexibilização, né? Os projetos culturais, muitos deles estão se adequando, se modificando à nova situação, às nossas possibilidades atuais, e isso também faz parte da produção cultural. Inclusive, é uma das coisas mais importantes, é a maleabilidade, é a adequação. Nenhum projeto cultural ele vem dentro de uma caixinha fechada, não existe regra. Existe sim, claro, normas, caminhos comuns para todos os projetos, normas não, caminhos comuns para todos os projetos, mas não existe uma norma, uma caixinha que você fala, não, o projeto cultural se faz assim, porque tem especificidades, nenhum projeto é igual ao outro, cada projeto tem suas necessidades, então tem essa questão. Então, no primeiro dia, eu pensei em conversar um pouco sobre o produtor. Quem é esse produtor? Como ele atua? Qual é o papel dele? Quais são as perspectivas de profissionalização do setor, do campo, que vem crescendo bastante nos últimos 20, 30 anos no Brasil, assim. Antes disso, pouco o trabalho já era feito, mas pouco se denominava a produção cultural, pouco se denominava a gestão. Isso é produção, isso é gestão, esse é um produtor cultural, esse é um gestor cultural. Essas denominações, essa profissionalização, ela vem de uns 30 anos, acho que no máximo uns 30 anos para cá, com a inclusão de cursos de produção, de cursos de extensão. Então, assim, para a gente é muito bom, é uma normatização, né, da profissão e é necessário. Então, no primeiro dia, a gente vai ficar mais nesse campo da teoria mesmo, da teoria o que faz um produtor cultural. No segundo dia, vamos entrar mesmo na parte de logística, né, a parte que o produtor mais gosta de fazer mesmo, porque é botar a mão na massa, né? Fazer a produção, as etapas, a pré-produção, a produção e a pós-produção dos projetos. Então, dividir assim também, que acho que é uma forma clara de explicar, e é um movimento que eu gosto de lidar nos meus projetos. Eu sigo por esse caminho. Eu sempre proponho dividir por pré-produção, produção e pós-produção por uma questão organizacional, de logística, e é assim que se faz na maioria dos casos. No terceiro dia, a gente vai falar um pouquinho da produção dos grandes projetos, das turnês, dos festivais, outras formas de projetos grandes que levam
não só mais recursos financeiros, mas também uma logística muito maior, uma demanda do produtor e do gestor assim infinitamente maior, como é o projeto. E vamos falar também um pouquinho de aspectos legais, né, da produção e exemplos. Exemplos, na verdade, eu acho que eu vou falando ao longo da minha fala. A gente vai lembrando, né? Então, vamos lá. Como a gente tem uma oficina de 1h20, chegamos à conclusão que uma forma bacana é que vocês podem, se tiverem questões, dúvidas, perguntas, vocês podem colocar no chat, porque o Marcelo que está fazendo a mediação, quando em vez a gente para um pouquinho e ele repassa para mim, porque como eu estou fazendo compartilhamento de tela, eu não tenho acesso ao chat, eu não consigo ver. Então, o Marcelo está aí para ajudar com isso. Qualquer questão, qualquer dúvida, apontamento que vocês quiserem, está aí o chat disponível. Aproveitando, Opa, perdão? Aproveitando, então, dessa deixa, né? O Uhum. Luiz Noronha falou que também foi do FTB, né? Do Festival de Teatro Brasileiro. Opa! Tá? Pois é. O Denis estava com problema no microfone, mas já teve uma troca aqui. Desculpa, a Juliana já informou ela como é que ele liga o microfone, então a gente conversou isso ontem, né? Essa troca dos alunos pelo chat, troca de informações de conhecimento também é bem legal. Então, sejam todos bem-vindos, mas a princípio nenhuma pergunta no momento. A Juliana acabou de passar uma mensagem aqui. A Juliana perguntou, falou que tem bastante interesse em saber mais sobre as perspectivas de profissionalização, né? Por exemplo, curso de médio e longo prazo, se tiver para recomendar. A gente pode fazer essa recomendação depois, né, Lu? Mas eu vou deixar a palavra contigo. Sim, sim. A gente vai chegar lá, Juliana, ainda hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho das perspectivas de profissionalização. Então, eu olhei na inscrição de vocês, eu olhei a motivação. Tinha um campo lá, né, para que vocês colocassem o porquê do interesse de participar dessa oficina, e eu fui lendo para entender nossa sala, entender as motivações, os interesses. E das falas de vocês, eu relacionei 3 questões que estavam explícitas assim na maioria das falas. Muitas pessoas falaram de forma diferente, mas a mesma coisa. Então, conhecimento e qualificação, eu espero poder contribuir, né, com vocês, com essa oficina em relação a conhecimento e qualificação, a compreensão das etapas e processos da produção de projetos. Essa é dentro da produção, é uma dúvida grande, é aquilo que eu já havia falado, tem sim um caminho, tem um norte, mas não tem uma regra, porque os projetos não são iguais. A gente tem sim um norte, tem muitas coisas em comum para todos os projetos, mas em termos de produção, cada projeto é uma caixinha de surpresas, literalmente. E a última coisa que também foi muito dita, e que bom, é o encontro de pessoas com interesses semelhantes, o networking, né? Fazer essa troca. Acho que o Marcelo comentou da Juliana, eu não conheço ela, mas eu vi que Juliana não é de Brasília, Juliana é do Rio Grande do Sul, né, Juliana? Eu vi que você é membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Rio Grande do Sul. Que bacana poder, se Juliana tiver, eu também não consigo ver todos que estão aqui agora, mas que bacana poder ter numa sala pessoas de diferentes lugares, com diferentes conhecimentos, com diferentes processos, e dividir isso é muito interessante. Esse networking dentro da perspectiva da produção cultural, e não só da produção cultural, dentro da perspectiva das artes, o networking é muito importante. Ele abre muitas portas, muitos caminhos, muitas ideias acontecem do encontro de pessoas com interesses semelhantes. Isso é muito potente. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo no meu início do meu trabalho de produção. Lá no primeiro curso de produção que eu fiz,
eu conversei, né? Eu trocava muito com a professora, o que me direcionou, me rendeu, o que me qualificou, que me levou a fazer um estágio que foi aonde começou todo o meu caminho, o meu aprendizado e conhecimento dentro do campo da produção. Então, o networking não se faz, é uma motivação e é uma questão per se. Não existe, você não, é muito difícil fazer produção sozinho. Eu diria que é impossível, sabe? Pessoas que não gostam muito de trocar, que não curtem muito a socialização, tem certa dificuldade para fazer produção, porque produção é isso. Produção é pessoa, é trato, é conversa. Então, muito bacana que isso foi tocado e foi levantado por vocês e façamos isso acontecer aqui também. Aí agora, logo para iniciar mesmo, eu já entro numa questão que é complexa, que é produtor versus gestor cultural. Qual é a diferença? Quem são esses profissionais, né? Qual a sua esfera de atuação? Qual é o seu papel? Quais são as suas funções? As funções do produtor e do gestor cultural, elas se confundem muitas vezes, até para quem já trabalha com produção há muito tempo. Então, assim, para quem atua na área, e é uma questão bem polêmica, porque tem teóricos que dizem e defendem que são atribuições completamente diferentes, tem teóricos que estão mais na linha de que são campos de atuação muito semelhantes. Eu me encaixo nessa perspectiva de ideia. São muito semelhantes mesmo, elas são quase intrínsecas uma à outra. Inclusive, em pequenos projetos, o gestor e o produtor, na maioria das vezes, é uma pessoa só. Então, essa não é um limbo, mas é uma questão ainda muito discutida, teoricamente, a função do gestor e do produtor, né? Agora eu esqueci o nome do pesquisador, mas uma vez eu li estava lendo um livro dele, ele levantou uma questão que eu fiquei pensando assim, seriamente. Ele falava mais ou menos que, será que vale a pena a gente levantar, em termos de profissionalização, essa diferença? Vale a pena? Ou será que a gente não perde força em termos de atuação, em termos de profissionalização, já que são campos muito semelhantes? Eu fiquei pensando nisso, pode ser que separar isso seja muito complexo, mas separar em termos de profissionalização, porque realmente são campos de atuação muito próximos, eu acredito assim. As fronteiras são muito tênues, os dois fazem, o produtor faz o que o gestor faz o que o produtor faz, e produtor e gestor pode ser a mesma pessoa. Então, fica nessa questão. A minha opinião pessoal, assim, é que o produtor é um profissional que ele está mais preocupado com o produto, como realmente diz o nome. Se a gente, né, tiver que dividir, tiver em um projeto grande, em uma turnê, em um festival, que sim, você precisa ter um gestor, você precisa ter um diretor administrativo, você precisa ter um produtor geral, um coordenador de produção, você precisa ter um produtor executivo, muitas vezes você precisa de produtores locais, mas, assim, por isso que eu coloco, Luana, hoje, né, porque as nossas ideias elas estão sempre em transformação, mas hoje eu coloco o produtor como uma pessoa mais preocupada com o produto e o gestor como uma pessoa mais preocupada com a estratégia, com as estratégias do distinto projeto. Então, a esfera de atuação desses profissionais, ela está muito, como eu mencionei, ela está muitíssimo embasada nas questões
administrativas, papéis estratégicos, papéis administrativos e papéis organizacionais. Parece que o produtor é assim, uma profissão de glamour, é produtor cultural, é gestor cultural, mas não sabe o que é ser um produtor, não sabe o tanto de caixa que carrega, não sabe que a nossa pulseira é uma fita isolante. Enfim, são profissões que é meter a mão na massa. Não tem glamour, é muita planilha, é muita administração, é muita organização, é uma parede cheia de post-it. Então, se eu for colocar o papel, as funções do produtor, eu aloco, desculpa, eu alocaria nesses três campos, né? Que são papéis estratégicos, papéis organizacionais e papéis administrativos. E qual é a esfera de atuação? E o papel, as funções. Como eu disse, as funções vai depender de cada projeto. Um festival de teatro tem demandas muito diferentes de um festival de música. Tem demandas muitíssimo diferentes do que um festival de gastronomia. Então, o papel, as funções são distintas, elas estão dentro da esfera administrativa, organizacional e estratégica, mas elas são distintas e elas não vêm prontas. Você tem claro, um norte a seguir, mas cada caso é um caso, cada projeto é um projeto. Vamos passar mais um. Eu gosto também de colocar as atividades essenciais da produção, coisas que são comuns, né, a todos os projetos que você vai produzir. Eu gosto desses 5 verbos, porque são verbos que conseguem, talvez, descrever a complexidade e a grandeza que é um trabalho de produção cultural. Não é um trabalho que você tem um caminho definido, que você tem ali um plano diário. As coisas se modificam diariamente, as surpresas aparecem diariamente, os problemas acontecem diariamente. E se você não tiver, se você pensar na produção cultural como algo duro, fixo, um caminho reto, a probabilidade de você ter muitos problemas é enorme. Então, assim, eu curto esses 5 verbos, eu acho que prever, porque o produtor ele precisa projetar, ele precisa meio que ser, sabe, precisa projetar o futuro, mesmo o futuro ideal, né? O futuro ideal do seu projeto, que você quer, mas você não pode fugir da realidade. Você tem que fazer uma projeção ideal, mas totalmente pé no chão. Vou dar um exemplo, sei lá, bem prático. Você vai produzir um evento ao ar livre em Brasília. Você vai produzir um evento ao ar livre em Brasília, se você projeta esse seu né, projeto, se você prevê esse projeto bem, então você vai pensar em fazê-lo na época da seca, porque senão você vai ter um gasto enorme e talvez seja impossível com tendas para fazer ao ar livre em período de chuva. Então, assim, projetar e prever com o pé no chão. Prever, claro, a gente quer sempre o melhor para o nosso projeto, a gente quer atingir causas, a gente quer chegar longe, mas se a gente não tiver o pé no chão, o nosso projeto vai ficando e vai se perdendo no meio do caminho. Então, projetar o futuro e traçar o planejamento de ação é fundamental. É fundamental. É a hora que você senta, é um momento... Eu gosto, tem muita gente que não gosta, porque é um momento chato, que você, às vezes, faz uma planilha, sei lá quantas abas, que você desenha na parede, que você faz um organograma. É muito administrativo essa parte de planejar, de planejamento de ações. Pode ser chata, mas se não tiver ela, o seu projeto na frente vai responder e não vai responder bem. Então, prever, organizar, um produtor, ele não pode ser desorganizado.
Não tem como. Ele precisa ser uma pessoa que saiba organizar, e que saiba não só organizar, mas que saiba andar dentro dessa organização proposta. Porque uma coisa é a gente organizar bem, tá? Vai acontecer assim, vou dividir as etapas assim, mas se você não está o tempo inteiro de olho no seu planejamento de ação, se você não está acompanhando, se você não está fazendo o seu checklist, não adianta você organizar tão bem. Você tem que acompanhar, porque, como eu mencionei, a produção é caixa de Pandora, as coisas mudam. Então, é uma organização com constante acompanhamento. Então, organizar etapas, funções e equipes de trabalho, e com muita precisão, principalmente nas etapas e funções. Porque eu vejo que tem muitos gestores, muitos produtores culturais que têm, eu não sei se por jeito pessoal ou por medo, mas que tem uma característica centralizadora, que centraliza as demandas, que você contrata, né, distintos profissionais para trabalhar. Você fez lá no seu planejamento de ação, você viu quantas pessoas você vai precisar para trabalhar esse projeto, você definiu funções e você acompanha. Tem muito produtor, tem muito gestor que no meio do tempo ele delega, mas ele não delega tanto assim. Ele delega, mas ele faz, ou então ele delega e não te dá autonomia. Então, assim, um gestor, um produtor, na hora de organizar, ele tem que ser preciso e tem que entender os papéis e as funções de cada um nessa organização e acompanhar essa execução. Conduzir, né, como um terceiro verbo, conduzir, acompanhar, comandar as etapas, comandar as contratações, o RH. É preciso essa condução, é preciso ter essa mão de gestão mesmo, a organização e a condução disso, não é só organizar, né? Coordenar, unir e harmonizar ações e esforços. Para mim, eu coloquei unir e harmonizar ações e esforços na questão do coordenar, porque dentro da produção também parece que tem um fantasma que não sei, transforma os produtores culturais em pessoas tensas, em pessoas nervosas, em pessoas que parece que está assim, à beira de uma explosão, que parece que está tudo dando errado, e não precisa ser assim. Sinceramente, não precisa ser assim. É muito melhor você fazer um processo harmônico, seja o processo que for. E quando você coloca essa harmonia dentro da produção, para algumas cabeças pode parecer assim, não, isso é impossível. Mas é possível, porque senão nem existiria produtor, as pessoas não iam querer. Imagina você passar a vida inteira trabalhando com uma parada que te deixa, né, pronto para explodir a qualquer momento. Não é preciso, não é necessário. Eu, pessoalmente, aprendi isso logo lá no início, na Alecrim. O Sérgio Bacelar, que é um gestor de Brasília, ele é muito tranquilo. Foi assim, foi a minha escola de produção mesmo, e foi uma escola que eu fiz, é uma escola harmoniosa. Então, assim, eu aprendi a fazer produção de forma calma, de forma harmoniosa. Claro que tem problema, vai ter problema, mas assim, um problema, se você encara o problema com tensão, eu acho que esse problema triplica. Então, assim, para quê? Né? Se já tem problema, se não tem pouco problema, você ainda triplicar a demanda, o peso? Não acho. Vou pedir até uma pausa, vou contar uma historinha rápida aqui, porque ilustra muito bem essa situação. Eu estava fazendo uma produção muitos anos atrás no CCBB, com o Sérgio, na Alecrim, era uma produção, era o Mitos do Teatro Brasileiro, um projeto lindíssimo do Sérgio Mágio, era um projeto de sucesso, era um projeto que estava na segunda edição, eu já tinha feito a primeira inteira, já estava fazendo a segunda, então eu já tinha muita
muita facilidade com aquele projeto, né? Eu já trato as coisas de forma calma e eu já tinha facilidade com aquele projeto, então realmente eu estava tranquilo. E o Sérgio me ligou e falou, olha, vai chegar, e recebe Lu, recebe uma produtora amiga de São Paulo, ele não estava em Brasília, ela está em Brasília, ela vai estar indo daí, ela me conhece, minha amiga, quer conhecer o projeto, recebe ela e tal. E quando essa moça chegou no CCBB, faltava, não sei, 20 minutos, talvez, para a abertura, e eu chamei ela para tomar um café. Né? Eu saí lá fora, encontrei com ela, e antes de entrar eu falei, vamos ali tomar um café, né? Rapidamente, se conhecer. E ela ficou, assim, incomodada com isso, e foi tomar o café, e, sim, o tempo inteiro me olhando, sabe? Me ali, aquela pessoa que te olha de cima a baixo, meio te criticando no olhar, e eu não entendendo muito bem por causa o porquê disso, tomar um café. Entrei com ela, tudo certo, abriu na hora, casa cheia, estava tudo bem, já estava tudo bem. Já estava tudo muito bem alinhado quando ela chegou. Só que depois essa moça, no final, chegou para mim e falou assim, nossa, mas você não tem pinta nenhuma de produtora, você é muito calma. Como é que o Sérgio deixa você aqui sozinha? Aí eu olhei para a cara dela e falei, olha, você viu algum problema? Eu, quando eu te recebi, já estava tudo certo, eu estou aqui desde cedo, som passado, tudo certo, não tinha problema nenhum. Qual seria o motivo de eu estar tensa, nervosa, enfim, ilustra essa questão de que é mesmo, parece que vem essa questão de que o produtor tem que ser essa pessoa. Não é, ele não tem que ser essa pessoa. Enfim, e por último, controlar, né? Controlar e velar para que tudo ocorra bem. Olhar as etapas, fazer o seu trabalho, o produtor também tem suas demandas, e uma delas é o controle das demais demandas, o controle dos demais profissionais envolvidos. Vou começar a acelerar, porque o tempo está passando. Desculpa, pessoal. As esferas de atuação, é isso. A gente está, slide 6. O produtor, ele faz a interface entre vários profissionais de cultura, né? Ele está ali no centro, dentro de um projeto, o produtor está no centro, no olho do furacão mesmo, sabe? Ele está ali no meio, ele que faz a interface com todo mundo, se houver o gestor, com o diretor, com o artista, com o público, com os serviços contratados, ele está ali no meio de tudo, ele coordena essas contratações, ele avalia tudo isso, então ele está ali fazendo essa interface com todos os profissionais envolvidos no processo e ele meio que traduz as linguagens. Às vezes o artista tem uma dificuldade enorme, não consegue falar a língua do diretor da Petrobras, mas o produtor está ali para fazer essa interface, fazer essa tradução de linguagens, fazer com que pessoas de diferentes campos se entendam em harmonia, né, dentro de um processo único que é o projeto. Então, entre os agentes está aí artistas e profissionais da cultura, todos os setores, setor técnico, cenotécnicos, figurinistas, enfim, toda a gama de profissionais que um projeto envolve dentro profissionais da cultura. Ele articula com as empresas contratadas, ele articula com o público, ele articula com a mídia, apesar de grandes projetos terem sempre assessores de imprensa para cuidar da mídia, mas o produtor também está lá articulando, conversando, mandando foto, mandando release, enfim, também articula com a mídia, articula com empresas patrocinadoras, articula com o poder público, articula com os espaços culturais, e eu botei um asterisco aí em poder público para fazer uma citação aqui da Lia Calabre, do que a Lia Calabre coloca como política cultural pública. A Lia, para quem não conhece, a Lia Calabre é uma grande pesquisadora da gestão cultural, ela era da Casa Rui Barbosa, não sei se ainda é, Casa Rui Barbosa até estava com fechou, não sei como é que está agora, mas é uma grande pesquisadora da gestão e da produção cultural. E ela coloca que a política cultural pública é um conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam linhas de ações públicas
mais imediatas no campo da cultura. E como que o produtor conversa com o poder público? O produtor conversa com o poder público quando o projeto dele está atrelado à lei de incentivo, quando o projeto dele tem a Lei Rouanet, quando tem algum fomento estadual, com a FAC, enfim, quando tem um fundo de apoio, ele já está articulando com o poder público. Ele articula com o poder público quando os instrumentos de financiamento desse projeto passam por editais públicos da Funarte, da Ancine, premiações públicas também. Então, assim, o projeto, quando está dentro desses financiamentos, dessas leis, ele também está articulando de alguma forma com o poder público. Ele também articula com o poder público quando é um projeto que se relaciona com a preservação ou uso do patrimônio cultural. Então, ele está articulando de alguma forma com o IPHAN. Então, o poder público está aí e também é uma articulação, também é uma interface que o produtor faz. Vou passar. Os atributos. Os atributos essenciais, assim, de um produtor. Eu acho isso é tudo, vou deixar claro, né? Tudo muito pessoal, tudo muito meu, mas, como no início eu falei, vem de um processo grande de experiência, de expertise, de errar e de acertar, sabe? De também ficar nervosa, porque o processo da calma também leva um tempo, também estava nervosa hoje. O nervosismo ele faz parte da gente, mas quando eu coloquei o nervoso do produtor cultural, é um nervoso que te faz mal, é um nervoso que te deixa doente, sabe? Não que nunca tenha acontecido comigo, claro que já, mas a minha busca enquanto produtora, enquanto gestora cultural, é pela harmonia, é pela calma, por mais que o projeto esteja assim pipocando de problema, por mais que o projeto seja de artistas que são pedantes, que são de difícil trato, por mais que eu tenha escutado algo que não condiz com a realidade dentro do meu trabalho de produção. Então, é um caminho que eu ainda continuo e tenho certeza que vou continuar aí para o resto da minha vida. Então, assim, vou parar um pouquinho. Eu acho que como os slides de hoje já não são mais tantos, vou fazer uma pausa, Marcelo, se tiver alguma questão, alguma dúvida, para a gente também não atropelar. Tem bastante, algumas participações, bastantes participações, alguns questionamentos bem interessantes. O chat está bem animado desde o primeiro dia. Oba. Vamos lá. Eu vou te passar, porque é muita coisa, eu vou te passar tudo e depois você tenta, acho melhor você tentar responder uma coisa de cada vez, porque são muitas questões, né? Talvez se você me passar uma de cada vez, para eu não me confundir. Tá. Porque eu pensei em passar tudo e voltar, porque são muitas questões. Mas vamos lá, então. Primeira questão. A Josiane escreveu: quais as nuances, objetividade e materialidades que poderiam ser importantes para serem avaliadas no recurso de um projeto? Bom, ontem nós falamos, anteontem, esses 3 últimos dias, sobre gestão, elaboração, né, e gestão do projeto. Acho que cabe um pouco nessa parte de elaboração, mas eu vou deixar para você responder, então. Pois você pode repetir? Então, quais as nuances, objetividade e materialidades que poderiam ser importantes para serem avaliadas no recurso de um projeto? Então, acho que está mais ligada a ou um recurso quando o projeto não é habilitado, ou um recurso com base em recurso financeiro, talvez, mas que não cabe muito agora nessa momento de produção, mas vou deixar com você. Eu fiquei um pouco na dúvida em relação ao recurso. Seria um recurso orçamentário, como você disse, ou seria um... De quem é essa pergunta, Marcelo? Josiane. Josiane, se ela quiser explicar melhor... Uhum. Tem outra questão dela logo em seguida também, tá? Ela perguntou em seguida: os projetos são avaliados mais pela aparência, estética, pós-verdade
que pela objetividade, pela sua história, pelas suas realidades. E aí também está falando de avaliação de projetos, como pareceristas que nós somos, né? Mas não sei se cabe agora nesse momento da produção, mas eu vou deixar para você também. Eu acho que em tudo isso. Eu acho que um projeto ele precisa ser bem escrito, como o Marcelo disse ontem, ele precisa ser objetivo, mas um projeto criativo, qual foi o termo que ela usou? Os projetos são avaliados mais pela aparência, Aparência. Estética. Isso. Pós-verdade do que pela objetividade, pela história, pelas realidades. Isso vai depender. Na verdade, eu acho que, enquanto parecerista, a avaliação é do conteúdo e tudo isso é importante. Mas, em relação à estética, em relação a essa questão da forma do projeto em si, isso depende, porque projetos para leis de incentivos são projetos que você faz geralmente dentro de um site, que você não tem ali como trabalhar muita questão estética, você tem como trabalhar a questão da escrita, né? Como o Marcelo disse ontem, que foi um apontamento que eu até anotei, achei interessantíssimo. O objetivo de um projeto, ele é direto, ele é objetivo, ele é concreto, ele não tem muita conversa. Já na justificativa, você pode ser criativo, você pode ser poético, você pode ter uma escrita criativa. Então, assim, dentro de editais que estão em sites, aonde você consegue uma maleabilidade maior de dar um brilho, né, no seu projeto, tá aí na justificativa. Mas, por exemplo, se você vai fazer um projeto de captação direta de recurso, você tem um espetáculo pronto. Você está com ele pronto, você já apresentou, está querendo fazer uma segunda circulação, não está com nenhuma lei de incentivo, não foi aprovado em nenhum edital, você quer correr atrás de um patrocínio direto. Ok, massa, muito, muito, muito real, muito fácil, assim, de você ver acontecendo. E, nesse momento, você pode ser criativo, nesse momento, você pode ter uma preocupação estética, nesse momento, você pode fazer o seu projeto com papel reciclável, você pode enviar um projeto físico, você pode trabalhar a forma como você vai colocar o seu projeto, o tipo de papel, se você vai colocar ali numa caixinha de madeira, se você vai enviar um CD com uma sementinha de árvores, como o Marcelo citou ontem, como como um projeto no FAC que fez, o pessoal falou muito, são ideias criativas. Então, assim, se você vai fazer uma captação de recurso direta, vai apresentar seu trabalho, né, o seu projeto direto para alguma empresa, nesse momento, sim, nesse momento é bem legal você ter um cuidado estético, você ter um pensamento criativo, você colocar o seu projeto de uma forma diferente, aí, bacana, não saindo do concreto, mas tornando ele mais bonito, dando um brilho. Sim, é bem bacana. Respondi, será? Bom, vamos lá, Lu. Ela complementou, mas eu vou passar os outros comentários, que tem bastante participação, né? Só um minutinho. A Juliana perguntou se o material vai ser disponibilizado pela internet, né? Eu já falei que vai ser disponibilizado ao final do curso, tá? A gente já havia combinado isso, né? A Juliane comentou no chat que é difícil aguentar as lerdezas quando você falou que a gente tem que dar a demanda e confiar na pessoa, né? Que ela falou que é difícil aguentar as lerdezas, mas colocou um risinho depois, né? A Juliane também escreveu que cada vez mais ela acredita que a comunicação é uma necessidade, um desafio para o projeto, né? Bom, a Josiane também escreveu que para ela tá sendo uma terapia, né? Talvez participar, fazer produção de projetos, como as mensagens estão entrecortadas, né? Talvez não tenha dado uma continuidade. Depois ela vai falar. A Juliane falou que passou por isso para gravar um vídeo caseiro para escolas, quando estava falando de problemas que aparecem, que você tem que resolver na hora, né? Ela escreveu num momento que passou por isso para gravar um vídeo em uma escola há pouco tempo.
A Cláudia Gianni falou do episódio do Mitos, né, que a produtora te questionou, ela falou que lembra demais, inclusive, desse episódio. Tá? Aí depois a Juliane escreveu que tem gente que só vê o caos, né, mas que achar pessoas tranquilas é necessário, né, para a gente poder fazer um bom projeto. Sim. E a Juliane em seguida escreveu que produtor bom é produtor equilibrado, né? A Tânia escreveu que é uma área que, por conta da demanda acelerada, que a calma faz parte do perfil, né? Depois você pode comentar sobre isso também. A Josiana também escreveu que o campo cultural realmente tem imprevistos, né? Claro. A Neide Nobre fez um comentário dizendo: Luana, estou encantada de ouvir, está me trazendo uma imersão e análise de meu percurso profissional. Gratidão. Sua fala está me contemplando. A Juliana, depois, em seguida, quando você falou do Rui Barbosa, ela respondeu que está enfraquecida, mas ainda não fechou pelo que ela sabe. Tá? Ainda bem. Espera aí que está pedindo alguém para entrar aqui, um minuto. A Juliana escreveu que gente boa é gente equilibrada, né? Que é bom demais. Bom, aí a Josiane complementou aquela primeira pergunta dela com relação a recursos, né? Ela escreveu um recurso de um projeto que ficou na rabeira, mas os pareceristas externos ao lugar da história do projeto, talvez assim, não deram espaço na história do projeto. Invenção, ficção de projetos, por que projetos inferiores são contemplados em detrimento de projetos robustos? Bom, vou deixar depois você responder, dar complementar. Você quer responder agora ou quer que eu termine? Posso responder agora, porque eu já fiz algumas anotações, senão vai ficar muita coisa. Aí depois você termina, pode ser? Depois você me chama, isso. Você me chama quando... Sobre essa questão, é uma questão bem interessante. Josiane, que levantou sobre os recursos, e na priorização, às vezes, de projetos com recursos menores do que projetos robustos. Isso acontece, eu já vi acontecer em festivais, por exemplo, a gente recebe na curadoria um espetáculo maravilhoso com 12 pessoas, e a gente recebe um espetáculo ótimo com 4 pessoas. É até duro, é uma dificuldade, porque às vezes você, dependendo do projeto, você se esbarra com uma limitação financeira. Eu não sei se eu entendi exatamente se era isso que você estava falando, mas isso acontece, mas eu acho que vem diminuindo. Eu acho que nos grandes festivais de teatro, de música, isso vem diminuindo. E uma coisa que eu acho que está aumentando muito, e não só nos festivais, mas entre as empresas patrocinadoras, empresas que trabalham com Lei Rouanet, as empresas que trabalham com LIC, aqui em Brasília, eu acho que as empresas já estão começando a entender que é feio, sabe? É feio você patrocinar só a Ivete Sangalo. Não que eu não estou desmerecendo o trabalho, né, de forma alguma, mas é feio você, porque parece, hoje em dia a gente já tem o conhecimento e a noção que uma empresa que está sempre escolhendo projetos que podem ser até robustos, mas que são projetos de renome, são pessoas de renome, essa empresa ela está se preocupando prioritariamente com o retorno que ela vai ter, com o retorno que ela vai ter de mídia. Então, assim, cadê a parte social? Cadê a parte social do projeto? Cadê o aporte? Cadê o apoio, o fomento à produção cultural? Os pequenos projetos, eles precisam muito mais. E eu acho que, assim, eu espero que não seja uma esperança errada ou muito romântica minha, mas eu realmente acho que as discussões se aprofundaram muito na produção, né? Na gestão, até em próprias leis, a própria Lei Rouanet já foi discutida, criticada, tem um monte de gente que não entende nada e fala um monte de besteira sem entender. Então, assim, eu acho que até isso, até as fake news, elas estão
não, elas estão fazendo acontecer uma discussão que é necessária e que traz à tona a importância de questões como essa, de questões de espetáculos que não tem o ator da Globo, de, né, festivais que vão trazer músicos, mas que não são só os que estão tocando na rádio, ou que não são os que estão tocando na rádio. Hoje em dia já tem muito projeto lá do B, sabe? Muito projeto que está ali, querendo trazer a galera mesmo que não tem espaço. Isso é massa, né? Agora eu me perdi um pouco em quem comentou o quê, mas eu fiz algumas anotações. Eu acho que, eu não me lembro quem foi que falou sobre a comunicação. Eu já ia chegar sobre ela, eu ia chegar nela em algum momento, mas vou falar agora, porque a comunicação, na verdade, para mim, ela é, ao mesmo tempo, a maior facilitadora de qualquer processo de produção, e ela também pode ser o pior abismo. Não a comunicação, mas a falta dela. A falta de comunicação em um projeto é um abismo, sabe? Então, assim, a comunicação é essencial. É essencial. E, assim, hoje em dia, quando eu comecei, né, a fazer produção, não tinha WhatsApp. Então, assim, era tudo muito e-mail, tinha coisas que a gente perdia. Então, assim, algumas coisas a gente tinha que fazer com um prazo muito estourado, porque você demorou para ver a demanda, porque você estava na rua fazendo uma outra demanda e chegou no teu e-mail. Só que eu não tinha acesso ao meu e-mail do meu celular. Antigamente a gente tinha aqueles celulares né, que abria e fechava, aqueles tijolão. Não era um celular, um smartphone que a gente tem hoje, que você abre o teu e-mail ali na hora, que você tem grupos de WhatsApp. Então, assim, ainda bem, a tecnologia ela favoreceu muito a questão da produção cultural, muito, porque assim, o WhatsApp é uma coisa muito rápida. Até aqui no projeto, quando eu estava conversando com o Marcelo, a gente estava definindo as estratégias, né, desse projeto. Aí a gente falou, como é que vai ser? A gente manda a inscrição por e-mail. Aí eu falei, a gente manda por e-mail, mas vamos mandar por WhatsApp também, vamos mandar por WhatsApp e no dia, porque a vida é muito rápida, né? A gente esquece das coisas. E você receber um WhatsApp ali faltando 1 hora para a oficina, 1 hora e meia, meia hora, te lembrou, às vezes, de uma oficina que você queria fazer que não estava lembrando, né? Que você fez a inscrição, mas não lembrava que era hoje que começava. Então, assim, a comunicação é forte e também pode ser um abismo. Vou contar outra história rápida para vocês entenderem da tela. Como é que ela pode ser um abismo. Claudinha, se ainda estiver aí, vai lembrar. Em uma das produções do Festival do Teatro Brasileiro, eu cuidava da parte artística dentro do teatro, cuidava do Teatro Nacional, recebia... Né? Nesse momento, nesse projeto, eu estava com a função de coordenar o Teatro Nacional, que chegava em relação a apresentações artísticas. Né? Eu coordenava as apresentações que ocorreriam lá no Teatro Nacional, que tinham em outros lugares de Brasília, nesse projeto. E tinha uma outra profissional que cuidava das questões de alimentação, que cuidava de todos os camarins, e disso, dentro da questão de alimentação, ela cuidava também do coquetel de abertura, que aconteceria no teatro, né? Cada um fazendo suas demandas, a comunicação falhou, faltando poucas horas, menos de 24 horas, para o coquetel acontecer, a abertura do festival acontecer no Teatro Nacional. Eu recebo uma ligação da diretora, não era a diretora, mas era a coordenadora da Vila Lobos naquela época, e ela me falou, Luana, eu recebi aqui, vai chegar aqui um caminhão amanhã, o que é isso, caminhão, coquetel, comida, um foyer do teatro? Eu falei, ué, mas a responsável pelo coquetel não articulou isso com você? Não entrou em contato contigo? Não. Ela me procurou porque, como eu estava lá dentro do teatro, né, todos os dias, fazendo a questão dos espetáculos, né, a parte de produção artística dos espetáculos, ela me procurou. Não, era uma função minha, era uma função de uma outra profissional que não se atentou que deveria fazer isso e que a gente não conversou, ninguém conversou, a bomba estourou, faltando pouquíssimas horas, assim.
Foi uma loucura, isso me rendeu uma cistite. Fiquei doente, porque foi realmente tenso. Então, para vocês entenderem assim, o nível do que uma falta de comunicação faz. E o tanto que a comunicação, quando ela flui, quando ela é eficiente, você resolve problemas rapidamente, é tudo melhor. E o pessoal falou, alguém comentou de pessoas tranquilas até na contratação. Eu gosto de fazer isso. Eu, quando vou montar uma equipe de trabalho, eu penso em pessoas que eu consigo ter uma relação mais tranquila, com certeza. Então, vamos lá, vamos para os atributos. Oi? Ah, perdão, tem mais questões. Vamos lá. Então, na verdade, tem algumas poucas questões agora, mas houve uma sugestão aqui, né? Que para deixar essas perguntas, essas respostas para o final, para poder não atrapalhar a apresentação, mas eu vou passar para você. Ou você prefere que eu passe agora, passe depois? Se tiver a ver com o assunto que a gente está falando. Sim. Tem uma pergunta do Luiz Noronha, que é sobre produção mesmo, né? Quais as métricas e métodos você recomendaria para um produtor seguir, né? Como ferramenta de acompanhamento de processos, né? Por exemplo. É o que ele escreveu. Eu sou uma pessoa que gosta de seguir planilha. Então, assim, organizar metas, organizar cronograma de trabalho como uma das primeiras coisas. É imprescindível. E a partir do da sua organização, do seu plano de estratégias definido, segui-lo de forma maleável, porque as coisas podem né, mudar no meio do caminho, mas segui-lo atento e cumprindo prazos. Cumprir prazo é muito importante. Vou tentar ser mais rápida nas minhas respostas. Tá, quer deixar as outras perguntas para o final? Só tem mais uma questão, mas é uma questão, talvez vai caber um debate aqui, né, que vocês já estão debatendo no chat. A Celine Ribeiro perguntou se ela pode realizar projetos voltados à área religiosa. Né? A Josiane já respondeu a ela, dizendo que sim, se a igreja bancar, né? Por exemplo, os retiros. Necessariamente. Exato. Mas eu vou deixar para você, então, quer falar agora, no final? Posso falar agora, também não vou me estender. Projetos religiosos, claro, acontecem o tempo todo. Eu acho que as igrejas fazem projetos com uma grande capacidade, os projetos têm qualidade. Eu não frequentei muitos, mas os projetos religiosos que eu tive a oportunidade de estar eram projetos bem simples, projetos pequenos, mas muito bem organizados, muito bem sedimentados. E tenho certeza que a comunicação e a harmonia trabalham muito forte dentro desse né, dentro do campo dos projetos religiosos. Você pode fazer sim, claro, não é necessário que seja, né, patrocinado, financiado pela igreja, pode acontecer, sim, acontece muito, acredito, mas você pode fazer um projeto religioso, você pode fazer um financiamento coletivo, você pode fazer uma vaquinha, um crowdfunding, colocar na internet. Muita gente, tenho certeza que é um projeto que tem um gancho muito forte, inclusive para projeto, para vaquinha coletiva, porque envolve pessoas de uma mesma crença, né? Então, assim, você já tem um caminho andado, sabe? Você já tem ali um público-alvo muito direcionado e um público-alvo que acredita muito no teu projeto, né? Se você faz um projeto bem embasado dentro de alguma religião, com certeza os seguidores dessa religião vão, né, fomentar esse projeto de alguma forma. Se você coloca ele numa vaquinha coletiva na internet, acho assim um dos projetos com mais potência para acabei de pensar nisso, um dos projetos que eu acho que tem mais potência para vaquinha colaborativa, para esse crowdfunding, que é o financiamento coletivo, né? Cada um dá um pouquinho. Eu acho que os projetos religiosos têm um gancho aí muito forte. Legal, Lu. A última pergunta, na verdade, você acabou de responder na sua fala. A Celine Ribeiro também perguntou se existe financiamento para esse segmento sem ser igreja. Então, você já acabou de responder.
Sim, a vaquinha eu acho que o crowdfunding vai funcionar. Assim, nunca fiz, mas não tenho, assim, tenho quase dúvida alguma de que vai funcionar muito bem uma vaquinha, um financiamento coletivo para um evento, um projeto com um aspecto religioso, sem dúvida. Podemos continuar. Podemos? Vamos lá. Podemos. Então, vamos para os atributos essenciais do produtor, na minha opinião pessoal. E do gestor também, né? Eu coloco produtor / gestor porque são atributos essenciais para os dois, né? Às vezes para um profissional só que faz as duas coisas, como eu já disse. Perfil empreendedor e agilidade. Sim, você tem que ter um perfil empreendedor, você tem que ter um olhar além do alcance, você tem que enxergar lá na frente. E agilidade nem se fala. Antigamente eu falava que eu ia abrir uma produtora que eu ia chamar ela de patins, porque assim, é quase que aquela galera de hipermercado que está andando de patins, sabe? A agilidade é essencial. Versatilidade e iniciativa, também você tem que ser versátil, você tem que conhecer caminhos, conhecer histórias, conhecer religiões, conhecer pessoas. A sua versatilidade te colabora muito com o teu trabalho profissional. Iniciativa, claro, estou vendo um projeto acontecer ali, eu planejei dessa forma, eu vou botar 5 cadeiras na frente, atrás vou escalar, estou pensando, sei lá, um exemplo qualquer. Mas na hora eu cheguei lá e meu pensamento, não está dando certo, não. Estou vendo ali que eu vou mudar isso aí, eu tenho que ter iniciativa. Eu não vou ficar olhando e não deu certo. Não, eu vou mudar, na hora. Na hora. Ontem deu certo, hoje não está dando certo, eu vou mudar. Por que eu tenho que continuar? Se ontem deu, mas hoje não está. Os públicos são diferentes. Então, iniciativa, versatilidade, habilidade para lidar com questões administrativas, tem que conhecer de Excel, tem que conhecer os facilitadores das planilhas, do Word. Eu peco pra caramba com isso, mas com esses tempos atuais estou aí me colocando à prova, né, de aprender mais sobre questões tecnológicas, mas assim, Excel, eu até sonho com planilha de Excel, porque realmente para mim visualmente é uma forma que eu consigo visualizar a minha planilha, as minhas estratégias, o meu cronograma de uma forma simples, de uma forma direta. Então eu curto muito planilha de Excel. Nossa, mas é verdade. Então assim, saber lidar com isso é muito legal, te ajuda. Habilidade para lidar com soluções de problemas, né? Eu acho que isso aí todo mundo já entende. A produção é sim uma resolução de problemas. O produtor vai sim se deparar com problemas em todos os projetos. E assim, são problemas dos mais distintos, são problemas, são coisas às vezes que você nem consegue imaginar, porque ali na hora que você está pensando no projeto, você também consegue imaginar, você consegue problematizar, você consegue imaginar, isso aqui pode dar problema, não, então vou pelo outro caminho. Mas todos os projetos vão acontecer problemas que você não esperava, que você não planejou, não projetou, nada, e você vai ter que resolver. Sim, vai ter que resolver. É triste falar desse jeito, você vai ter que resolver, mas é preciso resolver o problema. A não ser que seja um problema sem resolução, mas eu só conheço um, né? Uma única coisa que não tem resolução nessa vida, o resto a gente tenta. Então, assim, pelo menos tentar resolver o problema é preciso, sempre. A flexibilidade e o jogo de cintura na maleabilidade, né? O produtor não pode ser vara dura, não. Tem que envergar, sabe? Tem que envergar. Não adianta você ter uma ideia fixa, você acha que isso é o melhor para o teu projeto, mas você talvez esteja com um pensamento muito na caixinha. Aí vem sabe, um assessor de imprensa, algum profissional que você contratou e te dá um toque. Pô, acho que ia funcionar melhor assim. Se o gestor não tiver a humildade, sabe, claro, estou errado,
Estou errado, todo mundo erra, né? A vida é erro e acerto, a vida é tentativa. Então, assim, tem que ter essa flexibilidade, tem que saber escutar, tem que ter jogo de cintura. Capacidade de liderança, claro, porque está ali coordenando grupos, coordenando funções, coordenando, né, pessoas e ações. Então, essa capacidade de liderança é importante. E a habilidade interpessoal, para mim, é uma das coisas mais legais. Eu vou até ler aqui eu peguei uma definição da habilidade interpessoal na Wikipedia, achei bem legal a forma como eles definiram. Então, eles dizem que é a característica humana que facilita pessoas a se relacionarem positivamente com outras pessoas e gerar resultados edificantes dessas conexões. Poxa, tudo para a produção, né? E, assim, eu pesquisando sobre habilidade interpessoal, eu cheguei num estudo que aponta que 85% do sucesso nas carreiras profissionais, seja ela qual for, ela depende diretamente das habilidades interpessoais do profissional. Então, assim, é o que eu estava falando, saber conversar, saber escutar, não é só escutar, não é só fingir que está escutando, é saber escutar, é escutar o que estão te falando do teu projeto, que isso para algumas pessoas pode assim ferir o ego, pode ser uma facada no estômago. Você está falando que o meu projeto que eu passei 6 meses idealizando e tal, que na minha cabeça é maravilhoso, você está me dizendo que o projeto está falho nisso. Pode estar, por que não? Por que não? Ninguém é super-herói e assim, não tem projeto perfeito. Então, assim, escutar, saber escutar, não é só escutar, é saber escutar, é escutar, passar pelo funil da crítica própria, sem o ego, principalmente, tira o ego. Muito difícil, né? Mas tira o ego, porque senão você vai ser aquele produtor só faz o mesmo projeto, tudo igual, tudo na caixinha, e, enfim, não, para mim não é um caminho bacana a se seguir. Bom humor e senso crítico apurado. Bom humor eu acho que a gente tem que ter sempre, e o senso crítico, ele é necessário, sim. Parece meio feio falar isso, né? Senso crítico apurado. Mas você às vezes está ali na fila de um projeto e, cara, infelizmente, poxa, não tem ali um grupo que, sei lá, tá usando droga, ou tá bebendo, ou tá... você pode até usar droga, mas, assim, não é o momento, não é o lugar, é o teu projeto. Então, assim, você tem que ter esse senso crítico de chegar e, pô, essa situação aí não tá muito legal, não. Vamos ver como é que eu posso resolver isso aí. Né? Eu dei um exemplo de droga, sei lá por quê, porque eu já vi também acontecer muito de, né, ali nos espaços culturais e tal, foi o exemplo que veio, nada de nenhum tipo né, de crítica pesada a isso, não. Sensibilidade artística e apuro estético. Apuro estético também é outra confusão, né? Porque apuro estético também depende de gosto. Mas o apuro estético que eu coloquei aqui é mais no sentido de você, poxa, sei lá, você está lá no teatro, aí você vê o seu cenário e você projetou e tal, mas na hora que você montou, você não pensou no tamanho do palco, não sei, não projetou o tamanho do palco, ele ficou esquisito, não está muito legal, você pode tirar isso. Então, o apuro estético mais nesse sentido, um olhar carinhoso. Talvez vou até trocar o apuro estético por um olhar carinhoso ao teu projeto. Conhecimentos gerais e constante atualização de saberes. Parece até que o produtor tem que ser, né, um super-herói, porque tem que saber de tudo, mas é um pouco isso, porque é um produtor que tem uma gama de conhecimento, um cabedal de conhecimento, isso vem para ele quando ele está com um problema. Por exemplo, eu tive um problema num projeto, estou tendo um problema num projeto agora, mas, eu sei que se eu fizer isso, vai melhorar.
é um conhecimento prévio que eu tenho. Então, assim, os conhecimentos gerais e as atualizações de saberes, elas são muito importantes. A gente tem que estar antenado com o que está acontecendo, tem que estar antenado nas formas de projeto, tem que estar antenado como os projetos estão acontecendo, quais são as linguagens que estão rolando, o que está ficando de fora. Então, assim, sim, a gente precisa também estar sempre ligado. Próximo. E foi. Aí eu vou falar um pouquinho das ramificações e dos créditos. Os créditos, tipo ficha técnica, no final, como você acredita o trabalho de alguém. Aí fiz uma divisão. Essa divisão não é minha, é do Rômulo Avelar, num livro de produção que eu gosto muito. Não é um livro de produção, é um livro que fala sobre produção bastante, chama O Avesso da Cena, do Rômulo Avelar. Ele é um livro, assim, um livro de cabeceira. Um livro não, a Bíblia. Ele é desse tamanho, dessa grossura, mas você não precisa ler ele todo de uma vez. É um livro que você pode ir consultando. Ah, estou com uma dúvida? Às vezes no livro tem, porque realmente é um livro muito completo. Então, assim, produtor, gestor e direção de produção, geralmente é o coordenador, é quem assume os riscos. Isso, por exemplo, você pega uma ficha técnica de um festival grande, aí está lá, produtor, diretor de produção, gestor, você entende já que ele é o coordenador, que ele assume riscos. O produtor executivo fica uma confusãozinha aí, mas o produtor executivo está subordinado ao diretor de produção, ao gestor ou ao artista, porque o artista pode ter seu próprio produtor executivo, dependendo de quem for o artista. O produtor executivo ele executa a produção de terceiros, né? O projeto não é dele, e ele não tem o peso da responsabilidade que tem o gestor, que tem o diretor de produção. O assistente de produção é aquele que dá suporte, né, ao produtor, ao gestor, ou também ao produtor executivo. O produtor executivo também pode ter um assistente de produção, dependendo da complexidade do tamanho do projeto. O produtor local. Se chama produtor local para projetos de circulação em outras regiões, em outras cidades. Por exemplo, eu vou fazer um projeto lá no Rio de Janeiro, mas eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro, eu não conheço os espaços culturais, eu não conheço os restaurantes que costumam apoiar projetos artísticos, eu não conheço a empresa que tem o melhor preço de van e preço-qualidade, assim. Então, assim, dependendo do conhecimento que o produtor tem do local, é necessário ele contratar um produtor local, alguém que seja da cidade, alguém que trabalhe na cidade, que conheça os caminhos, vai facilitar absurdamente. E tem também o estagiário de produção, que foi como eu comecei, com muito orgulho. O aprendiz, aquela força de trabalho em troca de conhecimento e experiência. É muito, muito válido. Não é trabalho, é uma troca mesmo, você não está dando nada, você está fazendo ali uma troca. Isso é para quem está iniciando, para quem está conhecendo. Como eu disse que a produção é um campo que está muito baseado em experiência, sabe? Tudo bem, você pode se graduar até em produção cultural, que já tem lá na UFF do Rio de Janeiro, mas só a teoria sem a história, só a teoria sem o teu caminho, sem as tuas experiências, sem os teus erros e acertos, não é muito, não. Então, assim, o trabalho empírico mesmo, a questão empírica é muito forte na produção. Hoje em dia, o setor cultural ele cresceu muito, né? Ele cresceu muito dos últimos 30, 20 anos para cá, então, ainda bem, que bom, mas ele cresceu demais. E esse crescimento ele possibilitou o surgimento de novos postos de trabalho, né? Novas formas, novos setores que o produtor, que o gestor cultural pode trabalhar, tanto no poder público, quanto na iniciativa privada e no terceiro setor, né? Eu peguei alguns exemplos que me veio na hora: produção de eventos culturais, produção de espetáculos, produção fonográfica, produção de turnês,
empresariamento de artistas, criação e gestão de iniciativas culturais, de projetos, gestão de espaços culturais, até onde eu estou agora nesse momento, gestão cultural em órgãos públicos, empresas, ONGs, projetos culturais educativos, consultorias, que também é um campo que está assim, é muito vasto, muito aberto e acho bacana, financeiramente rentável. Pesquisa e ensino, claro. Então, assim, as atribuições do produtor são muitas, mas também os campos de atuação são muitos. Então, aí dá para a gente, o leque é grande. E por último, hoje, as perspectivas de profissionalização, que eu não vou me estender, amanhã a gente pode até se estender um pouquinho, mas eu vou dizer para vocês que também a produção cultural, a gestão e a produção cultural enquanto campo de conhecimento não é antigo. E eu acho que no Brasil a gente ainda está caminhando, eu acho que a gente ainda tem muita coisa a aprender e também muita coisa a crescer, né? Mas a gente já consegue encontrar muitos cursos livres e cursos de extensão, tem o do Itaú Cultural, que é um curso maravilhoso, tem o do SENAC, então, que são bons cursos, cursos livres, cursos de extensão, cursos gratuitos, tem os cursos técnicos e cursos de especialização também. Tem cursos de graduação no Brasil em produção cultural, são menos de 10, mas eles existem. Amanhã eu posso até, ou então, fazer um documento para vocês, eu tenho essa pesquisa, posso passar para vocês de quais são as instituições que fazem cursos de graduação, cursos de mestrado e de doutorado, e também livres e de extensão dentro do campo da gestão e da produção cultural. Cursos de mestrado e de doutorado são menos de 5 oferecidos no Brasil, e um deles é o mestrado que eu fiz, que é o mestrado da FGV, que é o mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais, que ele é um mestrado que você consegue trabalhar e dialogar dentro da área, dentro do campo da produção e da gestão. Bom, esse é o último slide de hoje. Eu acho que podemos abrir, Marcelo, um pouquinho, talvez. Quem já quiser ir saindo, já são 8h23, já estamos estourados aqui, mas faço questão de responder as perguntas para quem quiser continuar escutando. Legal, Lu. Tem alguns comentários, poucas perguntas agora, alguns comentários para te passar. Tá? A Celine Ribeiro falou que o produtor realmente é o que faz tudo, né? Tudo mesmo. A Aline falou que planilha é vida. Né? A Josiane perguntou se tem alguma sugestão boa para a produção, além do Excel. Você quer responder agora ou depois das duas perguntas? Tem alguns aplicativos, agora eles me sumiram o nome, mas tem um do Google mesmo, do pacote do Google, que é um aplicativo de produção de projetos, de formatação de projetos. Aí, tem alguns, amanhã eu posso fazer uma pesquisa e trazer amanhã para vocês, porque tem uns que tem o Canvas, tem o Prezi, que são aplicativos que ele já eu não sei como é que fala isso em termos tecnológicos, mas não é uma tela branca como é o Word ou uma planilha branca como é o Excel, ele já vem com uns campos que te ajudam a desenhar organogramas, cronogramas, planos de ação de uma forma visualmente melhor. Tem sim. Bom, vamos lá, eu estava passando aqui, só um minutinho, Lu. Bom, tem alguns comentários aqui que não são bem perguntas, são bate-papos no chat, né? Ótimo. A Juliane que sair, né? Vai participar de uma live agora e convidou todo mundo para a live dela. Ela falou que ela procura aprender, que ainda não sabe fazer, mas que pelo menos ela quer construir o pensamento e organizar as ideias dela num formato possível. Escreveu que está grata demais pela iniciativa. Tá? Ok, só um minutinho. João Mira escreveu: teoria e prática, andar juntos sempre. As habilidades para mediação e solução de conflitos, principalmente na etapa de execução. Né? Foi um comentário. João, já
Já trocamos muitas conversas de produção e gestão cultural, né, João? Coisa boa, obrigada pela participação, pela presença. Legal. O Denis escreveu, conversa gostosa essa, mas vou precisar sair por causa do horário que se programou, mas deu até amanhã, né? Vai estar presente amanhã com a gente. A Juliana escreveu, gostaria dos links ou nomes certinhos desses cursos que citou, se puder compartilhar, mas pode ser amanhã. Tá? Ok. A Celine Ribeiro escreveu que tem o curso pelo IFGGO, mas não disse qual curso, ela deve ser o curso de produção, né? Sim, acho que acredito que você tem mesmo. E ela falou que é gratuito, inclusive, tá? Depois ela escreveu, curso técnico na produção. Ela escreveu no final. A Aline escreveu, obrigada por compartilhar sua experiência e vivência. Eu gostaria de saber onde oferece esses cursos de graduação e se tem à distância também. Se eu posso ajudar a responder, você pode entrar, pesquisar pela internet, tem alguns cursos, sim, de produção à distância, inclusive a de pós-graduação, né? A minha gestão cultural foi semipresencial pelo Senac, antes mesmo da pandemia, alguns anos atrás. Então, a Luana também pode falar sobre isso. A Celine Ribeiro escreveu, obrigada, Lu, grata por essa noite e que tem o curso de produção cultural pelo IFG também. A Josiane complementou, disse parabéns pela iniciativa. A UFF também tem curso de graduação. E foram só esses comentários até agora. Parabéns pela oficina, foi muito boa, nosso primeiro dia. Vou deixar você com as últimas palavras. Ei, muito obrigada, gente. Fechei o compartilhamento de tela e consegui ver vocês. Claudinha, Aline, gente, legal. Muito obrigada. Foi bem bacana. Eu espero que a conversa tenha chegado em vocês de uma forma produtiva, de uma forma que acrescente na experiência pessoal de cada um, na intenção pessoal de cada um. Mas eu sou uma pessoa que trabalho com produção, né, é a minha profissão, mas é possível fazer produção sendo professora, é possível fazer produção sendo atriz, sendo músico, sabe? Então, que massa! Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Se puderem estar amanhã aqui, a gente continua com esse bate-papo. É isso. Obrigadíssimo. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Gratidão. Até amanhã Neide. para todo mundo. Obrigado a todas, Juliana. Carol! Sim, boa noite. Obrigado, Ei, obrigado. gente, obrigada. Legal, até amanhã. Obrigado, Marcelo. Pode fechar, Lu? Eu vou interromper a gravação. Ok.